Olá pessoal, aqui é o Wellington do produtividademáxima.com. Vamos para a segunda videoaula do nosso curso de gerenciamento de riscos, curso gratuito aqui no nosso canal, no Produtividade Máxima, né? Se você não é inscrito ainda aqui no nosso canal, se inscreva, por favor. Deixe o seu like, compartilhe, comente e nos apoie assim a estar aqui todos os dias trazendo conteúdo para você, tá? Se você desejar também se tornar um membro do nosso canal, clica aí no nosso botão de membros. Você nos ajuda dessa maneira a permanecer sempre produzindo mais conteúdo aqui gratuito para as pessoas também. E quem é membro tem um diferencial de conteúdo que vai somente para lá, tá? Inclusive alguns bastidores, alguns temas diferentes aí que ajudam bastante. E se você quiser saber mais sobre o assunto de gerenciamento de riscos, tem um link aqui na nossa descrição, também desse vídeo, no nosso curso de Gestão de Processos, Riscos, Controles e Indicadores. Ele aprofunda esse assunto e ele é bastante prático, principalmente em identificação, avaliação de riscos, pensando nos teus processos, tá bom? E vamos lá, continuar falando sobre esse assunto, um assunto muito relevante. No vídeo anterior nós fizemos um contexto de gerenciamento de riscos, mas aqui a gente quer aprofundar um pouco mais na aplicação prática dele também para o nosso dia a dia, tá? Óbvio, quando a gente pensa aí no que o mundo está enfrentando hoje, nós consideramos muito os riscos de origem externa, né? Efeitos como, por exemplo, uma guerra, ou a pandemia e assim por diante. A gente pode classificar os riscos de diversas formas diferentes, certo? Uma dessas classificações é de fato quanto à sua origem. Existem riscos de origem interna, vinculados à estrutura do teu negócio, e também riscos de origem externa, tá? Riscos que não dependem de você, como por exemplo elevação na taxa de juros, alteração no câmbio, né, uma flutuação muito intensa do câmbio, variação do preço de commodities, questões de conflitos, questões envolvendo atos violentos pelo mundo, né, que a gente não pode comentar exatamente aqui a palavra, porque o YouTube ele não gosta muito de alguns termos. Então existem situações que não dependem de você. Para esse tipo de situação você pode se preparar previamente, mas não há muita ação que você possa tomar para evitar isso, tá? A gente precisa considerar esse fato. Há eventos que estão fora do nosso controle. Não há como lidar com isso. E quando a gente pensa em gerenciamento de risco, você está pensando realmente em lidar com eventos, principalmente eventos adversos, que podem gerar um problema para você. Quando nós pensamos em riscos de origem interna, o cenário muda de figura, tá? Nós podemos ter uma postura muito mais proativa no gerenciamento de riscos de origem interna. Risco de origem interna podem envolver questões como, por exemplo, os tributos da sua empresa. Será que você está conseguindo realmente ter o melhor benefício fiscal para a utilização ali dos teus tributos, na forma como seus tributos estão sendo arrecadados, está da melhor maneira possível? Ou existe alguma base de melhoria dentro, obviamente, dos quesitos legais, né, dentro daquilo que a lei permite? Será que o teu caixa, né, ele tem um risco de ficar negativo e você não ter dinheiro em algum momento do mês para pagar aquelas tuas contas, ou eventualmente para fazer um investimento que você precisa? Será que existe um risco de você ficar sem caixa à frente, porque você está fazendo, por exemplo, muito projeto de expansão e você não está conseguindo conter adequadamente esses processos de expansão, né, frente à tua necessidade de caixa atual? Você não está conseguindo incrementar, ter um payback adequado para conseguir aí ter uma recomposição desse teu caixa? Esse é um tema, né, pensando no aspecto financeiro. A nível de pessoas, né, existe o risco de você perder pessoas chaves da sua instituição e você com isso perder a capacidade de realizar algumas atividades, porque algumas empresas às vezes elas não têm processo nenhum documentado, nenhum, não tem nada. E quando uma pessoa-chave vai embora, ela literalmente não sabe como fazer aquele processo. Ela fica refém de uma pessoa. Isso é muito sensível, tá? Isso pode acontecer. Existem outros tipos de risco, você pode ter fraudes também acontecendo na sua instituição. Fraudes em processos como compras, como folha de pagamento, como a própria arrecadação de tributos, fiscalizações, processos de avaliação de estoque, de inventário, né? Em uma série de ações específicas, né? Fraudadores podem aí tomar uma atitude, né, ilegal e acabar de alguma maneira gerando um dano, tá? Às vezes as empresas perpetram fraudes, né, mesmo pensando em ter alguma espécie de posicionamento no mercado que dê a ela algum diferencial. Em especial, empresas que têm capital aberto, né, elas podem ter algum benefício, suposto benefício, né, aí no momento da realização de uma fraude, quando ela altera ali os seus registros contábeis, mostrando um resultado financeiro que normalmente ela não está tendo, tá? Enganando ali os sócios minoritários, enganando os acionistas de uma forma geral, e dessa forma gerando um dano absurdo para o mercado, tá? Então, existem muitas situações que podem acontecer, seja no registro de um relatório, na construção de um relatório, seja mesmo na questão do inventário do teu estoque, no teu processo de recebimento, de faturamento, de contas a pagar, no seu processo de atendimento, inclusive, né? Pessoas podem desviar recursos ali no próprio processo de venda, né? Um tipo de fraude conhecido como desnatação, né? Um skimming. Então existem situações específicas
que podem, obviamente, gerar problemas para você. E se você não tem segurança nisso, né, você não tem os controles adequados para lidar com esses riscos, você fica muito mais exposto. Então, quando você pensa em risco, você tem que pensar o seguinte: eu estou pensando em riscos somente de origem externa, por exemplo, o governo tem uma interferência muito grande e me gerar um problema, haver uma tributação nova e esse novo modelo tributário atrapalhar todo o meu negócio, eu ter que refazer minha precificação. Será que eu estou pensando somente na possibilidade de haver obras estruturais na minha cidade e isso mudar a forma como eu negocio? São possibilidades que obviamente podem acontecer, né? Se já tem algum projeto em andamento a nível governamental, você precisa realmente se preocupar com esses assuntos. Mas não é só o externo, não é só o concorrente, você tem que pensar também dentro da sua instituição, tá? O que você pode fazer para melhorar? Será que você já tem objetivos claros estabelecidos? Você já tem metas claras estabelecidas, indicadores-chave que você quer olhar? Será que você já consegue tomar decisão com agilidade? Ou você está ainda naquela instituição que ela demora demais e depende de uma pessoa para tomar toda a decisão? Porque às vezes o conhecimento fica dividido entre pessoas, mas somente um toma a decisão. E esse tomador de decisão às vezes não tem o melhor conhecimento possível para fazer essa decisão final, sozinho, né? E essa centralização que acontece muito ainda em empresas brasileiras gera o cenário, né, que a gente tem de gestões que infelizmente levam a empresa à falência. Isso acontece, né? Muitas vezes uma pessoa que já gerencia a instituição por muito tempo não deseja se adequar ao mundo novo, né, que a gente vive, não deseja se atualizar e também não deseja passar a autoridade para outras pessoas tomarem decisões. Isso, obviamente, gera problemas, né? Em especial quando envolve decisões do tipo demitir pessoas, contratar pessoas, movimentar pessoas. Às vezes tem aquele protecionismo, situações que acabam atrapalhando bastante, tá? Isso tudo são situações que o gerenciamento de risco pode te ajudar a identificar e a corrigir, tá? Claro, se você não tem ainda nenhuma prática de gestão de riscos estruturada, pode parecer um pouco distante da realidade. Mas isso não é difícil e não é impossível de fazer, nem é um investimento absurdo para fazer. É totalmente plausível executar isso. Na nossa consultoria a gente faz esse tipo de processo, né, de implantação de gerenciamento de riscos. E existem algumas fases aí que são importantes para isso, né? Então se você quer saber que fases compõem o gerenciamento de risco, vamos lá falar agora, né? Você vai ter uma primeira fase que muitas vezes não aparece na literatura, mas que para mim é fundamental, que é entender a operação. Cada negócio possui uma estrutura diferente e atua em um mercado diferente. Quando você tem, por exemplo, uma empresa como um plano de saúde, que atua no mercado regulado, que é regulado pela ANS, você tem necessidades específicas daquele negócio, né, que é um plano de saúde. Se você tem uma indústria de alimentos, é completamente diferente de um negócio de plano de saúde. É completamente diferente de um negócio de seguros. Da mesma forma que é completamente diferente de uma rede de supermercados ou de uma rede de postos de combustíveis. Se você não compreende aquele business, você não vai conseguir fazer ali o seu gerenciamento de risco adequadamente. Porque o risco que um posto de gasolina corre é muito diferente do risco que um produtor de carne, um produtor de café corre. É totalmente diferente daquilo que um industrial corre e também é completamente diferente daquilo que um hospital, um plano de saúde, uma clínica, um laboratório ou um governo corre, tá? Cada instituição tem os seus riscos e você, antes de tudo, precisa entender como aquela instituição opera, como aquele negócio funciona. Essa é a fase 1. Depois disso, nós vamos para a fase seguinte, que é a identificação de riscos. A identificação de riscos é uma fase fundamental e por meio dela você vai conseguir entender o seguinte: que riscos estão atuando sobre o meu negócio? Esses riscos, eles são relevantes para mim? E aí você entra já no processo seguinte, numa fase terceira, que é a classificação desse risco. O quão importante esse risco é para mim? Será que eu vou atrelar esse risco à minha operação em um processo específico, como por exemplo um erro de cadastro? É um risco que pode acontecer. A pessoa está ali cadastrando o teu cliente ou teu fornecedor e faz um erro, comete um erro, né? Ou talvez comete até uma fraude no processo de cadastro desse, gerando aí um pagamento indevido, por exemplo, um recebimento indevido, tá? Isso é uma coisa que pode acontecer, certo? Agora, será que é só isso? Né? Será que esse risco ele é o risco mais relevante para o teu negócio? Não existem riscos mais relevantes do que esse? Com certeza sim, tá? Então, ter a identificação do risco, pensando tanto no risco do processo, como também a nível corporativo, é algo fundamental. E essa classificação em que você vai definir aquilo que é mais importante, né, qual tipo de risco você está enfrentando, isso também é fundamental. Que aí envolve já a parte seguinte, né, que a gente vai ter análise do processo de riscos, né, a gente vai ter análise dos riscos em si. Quando nós pensamos em análise, a gente pega aquele risco que foi classificado, né? Por exemplo, é um risco de natureza operacional, ou ele é um risco de natureza de conformidade, ou é um risco de comunicação, de reporte de finanças, ou ele pode ser um risco estratégico. E esse risco aqui, ele vai ter uma determinada análise que eu vou fazer.
Essa análise é baseada em duas variáveis, que a gente vai explorar mais em um próximo vídeo. Essas variáveis são impacto e probabilidade. Essas são as duas principais variáveis que você vai considerar aí para o seu gerenciamento de riscos, tá? Existem outras variáveis que são importantes também no gerenciamento de risco, mas isso é um assunto um pouco diferente, a gente pode abordar em outro tema, não nesse curso aqui, tá bom? Mas essas duas são extremamente importantes, você precisa considerar, impacto e probabilidade. A análise é feita considerando elas duas, e para isso você precisa definir parâmetros, tá? Parâmetros para o teu gerenciamento de risco. Depois de fazer isso, você vai ter a avaliação, você vai comparar como está o teu risco hoje frente àquilo que você desejava que ele estivesse, na posição que você gostaria que ele estivesse. Então você tem uma análise de risco que diz que, por exemplo, o teu impacto de probabilidade hoje é X, e a tua avaliação você compara. Esse impacto de probabilidade X, ele é o nível de risco que eu gostaria de estar, eu gostaria de estar em um outro nível de risco. Isso é a avaliação, é a comparação entre o estado atual e aquilo que você gostaria que estivesse acontecendo, tá? Por fim, você vai ter uma ação, né, importante, que é o processo de tratamento desses riscos. Se eu tenho um risco muito alto, eu posso querer reduzir esse risco. Tá? Então eu vou tomar alguma ação para reduzir esse risco, obviamente. Né? Se existe um risco aqui que eu não quero correr ele sozinho, que eu acho que ele me incapacita de ir além, eu posso tomar uma decisão, por exemplo, de compartilhar esse risco. Então existem tratativas de risco, certo? Você pode definir e você precisa definir. Existe também claramente um processo de priorização, né, de definir qual o risco que eu preciso tratar primeiro, né, qual o nível de complexidade que um risco X, Y, Z tem. Isso é importante também de fazer. Por fim, vem os processos de monitoramento e reporte, em que você vai ter o monitoramento de como estão os teus riscos, né, possivelmente fazendo uma avaliação anual, semestral, cobrindo parte dos riscos da empresa, ou cobrindo todos, né, depende muito do teu negócio e do quanto você vai investir nisso, e também do quão crítico, né, o processo de gerenciamento de risco é para você. E além disso tem esse processo de elaboração de relatório, de reporte para acionistas, para sócios, entre gerentes e assim por diante. Tá? O teu processo de gerenciamento de risco vai conter essas fases. Né? E assim, tendo conhecimento disso, já dá para começar a construção de algo bem interessante aí na gestão de riscos da sua empresa, tá certo? Óbvio, existe muito mais assunto sobre esse tema, né, que você precisa aprofundar o conhecimento. Recomendo mais uma vez o nosso curso que está aqui na descrição, Gestão de Processos, Risco, Controles e Indicadores. Muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.